Hoje, vamos explorar um mundo fascinante de sons pouco conhecidos. Prepare-se para descobrir 7 instrumentos musicais que podem surpreender até os amantes mais dedicados da música. Esteja preparado para se maravilhar com sons que raramente ecoaram em seus ouvidos. Vamos começar essa jornada musical extraordinária. Nyckelharpa. O nyckelharpa é um instrumento musical de cordas tradicional da Suécia. Seu nome significa harpa de teclas, referindo-se às teclas que são pressionadas para produzir as notas musicais. O instrumento tem uma longa história na cultura sueca, remontando ao século XIV, e tem sido utilizado tanto em música folclórica quanto em música erudita. O nyckelharpa possui um corpo de madeira com uma série de cordas que são tocadas com um arco de crina de cavalo. A característica mais distintiva do instrumento são as teclas, que ficam acima das cordas e são pressionadas pelos dedos da mão esquerda. Essas teclas abafam ou levantam as cordas, alterando assim a afinação do instrumento. Geralmente, o nyckelharpa tem 16 teclas que correspondem a diferentes notas musicais. Ao tocar o nyckelharpa, o músico utiliza o arco para percutir as cordas enquanto pressiona as teclas para produzir as notas desejadas. Isso permite que o músico toque melodias e acordes simultaneamente, dando ao instrumento uma sonoridade rica e cheia. O nyckelharpa pode ser tocado de forma expressiva, com técnicas como vibrações, trinados e glissandos. O som do nyckelharpa é único e distintivo. Ele tem um timbre rico e encorpado, muitas vezes descrito como um cruzamento entre um violino e um acordeão. A sonoridade melódica do instrumento é usada para transmitir emoção e contar histórias, sendo uma parte importante da tradição musical sueca. Embora o nyckelharpa tenha sido menos conhecido fora da Suécia por muitos anos, ele ganhou mais popularidade nas últimas décadas. Hoje em dia, existem festivais e encontros dedicados ao instrumento, e muitos músicos ao redor do mundo têm explorado seu potencial sonoro em diversos estilos musicais. Ouça agora um pouco da sua majestosa sonoridade. Hang drum. O hang drum é um instrumento de percussão inventado por Felix Horner e Sabina Scherer, da empresa suíça Panart Hangbau, em 2000. Embora seja frequentemente chamado de hang drum, ele não é um tambor convencional, mas sim um instrumento de metal em forma de tigela invertida. O hang drum é construído a partir de 2 metades de aço unidas, com uma abertura no centro e um conjunto de notas embutidas na superfície superior. As notas são criadas por meio de uma combinação de afinação específica, cortes e ressonância, e cada hang drum tem uma configuração única de notas. Geralmente, o instrumento possui uma escala pentatônica ou diatônica. Para tocar o hang drum, o músico usa as mãos para percutir as notas na superfície superior. Cada nota produz um som ressonante e rico, com duração prolongada e características harmônicas distintas. O músico pode criar ritmos, melodias e acordes, explorando diferentes técnicas de toque, como batidas suaves, dedilhados, deslizamentos de dedo e abafamentos. O som do hang drum é descrito como hipnótico, calmante e espiritual. As notas vibrantes e os harmônicos produzem uma qualidade quase celestial, muitas vezes comparada a uma combinação de sino, harpa e tambor. É um instrumento bastante versátil que pode ser utilizado em diversos gêneros musicais, desde música ambiente e meditativa até música do mundo, folk e até mesmo rock. Devido à sua popularidade e demanda crescente, é importante mencionar que a empresa Panart Hangbau interrompeu a produção do hang drum em 2013.
No entanto, instrumentos semelhantes, inspirados pelo hung drum, foram desenvolvidos por outros fabricantes sob diferentes nomes, como handpan ou pantam. Sinta um pouco da maravilha deste som. Serpent. A serpent é um instrumento de sopro curvado em forma de serpente, com orifícios ao longo do seu corpo para manipular as notas. Produz um som profundo e peculiar, combinando características de instrumentos de sopro e cordas. Era comum na música renascentista e barroca, tanto em orquestras quanto em conjuntos de câmara. É tocada pressionando os lábios contra a boquilha e manipulando os orifícios com os dedos. Seu som encorpado e melódico adiciona um toque nostálgico e autêntico a performances históricas. A serpent foi gradualmente substituída por instrumentos modernos, mas ressurgiu com interesse em música antiga. Seu design peculiar e desafiador requer habilidades técnicas específicas para dominá-la. Réplicas modernas são produzidas para preservar seu legado musical. A presença da serpent em conjuntos adiciona um colorido distinto e único. Seu timbre singular evoca a sonoridade dos períodos passados. A serpent é um instrumento histórico fascinante que acrescenta autenticidade à música renascentista e barroca. Ouça um pouco desta incrível sonoridade da serpent. Theremin. O theremin é um dos instrumentos musicais eletrônicos mais antigos e incomuns, inventado por Leon Theremin em 1920. É um instrumento único em que não é necessário tocar fisicamente para produzir som. Em vez disso, é controlado pela proximidade das mãos do músico em relação a duas antenas. O theremin consiste em uma caixa com antenas. Uma antena vertical que controla a altura do som e uma antena horizontal que controla o volume. Ao mover as mãos perto dessas antenas sem tocá-las, o músico pode produzir uma ampla gama de tons e controlar a intensidade do som. O som do theremin é caracteristicamente etéreo e ondulante. Aproximar a mão da antena vertical aumenta a frequência do som, enquanto aproximar a mão da antena horizontal aumenta o volume. Essa combinação de controle resulta em uma sonoridade expressiva e fluida, muitas vezes descrita como um som fantasmagórico ou alienígena. O theremin tem sido usado em uma variedade de gêneros musicais, incluindo música clássica, experimental, trilhas sonoras de filmes e até mesmo em estilos populares. Foi especialmente popularizado em trilhas sonoras de filmes de ficção científica, contribuindo para a criação de atmosferas surreais e assombrosas. Tocar o theremin requer habilidade e prática, pois é necessário dominar a técnica de controle da distância das mãos em relação às antenas para obter a precisão desejada. Muitos músicos especializados nesse instrumento também usam gestos corporais sutis para adicionar expressão ao desempenho. Impressione-se agora com o som deste instrumento fascinante.
Chapman Stick. O Chapman Stick é um instrumento musical de cordas inventado por Emmett Chapman nos anos 1970. Ele foi projetado para ser tocado com as duas mãos, permitindo que o músico toque linhas de baixo, acordes e melodias simultaneamente. O instrumento é essencialmente uma fusão de um violão, baixo e piano, oferecendo um amplo alcance tonal e expressivo. O Chapman Stick possui um corpo longo e estreito, geralmente feito de madeira, com trastes ao longo do braço. Em vez de utilizar a técnica de pinçamento ou palhetada, como em um violão, o músico toca o stick pressionando as cordas com as pontas dos dedos diretamente contra os trastes. As cordas são geralmente divididas em duas seções. A seção de graves, que geralmente consiste em 10 cordas e é tocada com a mão esquerda, e a seção de melodia, que geralmente possui 6 cordas e é tocada com a mão direita. A configuração das cordas e a técnica de tocar com ambas as mãos permitem que o músico crie harmonias complexas, camadas de acordes e linhas de baixo simultaneamente. Essa capacidade polifônica torna o Chapman Stick um instrumento muito versátil e expressivo, sendo utilizado em uma ampla gama de estilos musicais, como jazz, rock progressivo, música experimental e fusion. Curta agora um pouco desse som maravilhoso. Ondes Martenot. O Ondes Martenot, também conhecido como ondas Martenot, é um instrumento musical eletrônico que foi inventado pelo músico francês Maurice Martenot em 1928. Ele é considerado um dos primeiros instrumentos eletrônicos e possui uma sonoridade única e expressiva. O Ondes Martenot consiste em um teclado semelhante a um teclado de piano, com uma série de teclas para produzir as notas musicais. Além disso, o instrumento possui um anel deslizante chamado anel d'intensité, que permite ao músico controlar o volume e a expressividade do som. O instrumento utiliza osciladores eletrônicos para gerar as notas musicais. Esses osciladores produzem uma forma de onda básica, que é modificada e moldada pelo músico por meio do controle do anel deslizante. O Ondes Martenot também possui um sistema de alto-falantes que permite a amplificação do som. O som do Ondes Martenot é característico e variado. Ele pode ser descrito como etéreo, misterioso e cheio de expressão. O instrumento é capaz de produzir uma ampla gama de timbres, desde sons semelhantes aos de um órgão até tons ondulantes, vibrantes e até mesmo imitando a voz humana. Um aspecto distintivo do Ondes Martenot é a sua capacidade de adicionar efeitos como vibrato, trinados e glissandos às notas musicais. Isso é possível graças ao anel deslizante, que permite que o músico deslize suavemente entre as notas, criando um efeito de ondulação característico do instrumento. Aprecie agora o som deste instrumento magnífico. Cristal Bachet. O cristal Bachet é um instrumento musical incomum que foi desenvolvido pelos irmãos François e Bernard Bachet na década de 1950. O cristal Bachet consiste em uma série de lâminas de cristal de diferentes tamanhos, que são fixadas verticalmente em um suporte metálico. Cada lâmina de cristal é afinada individualmente, produzindo uma escala musical completa.
Para tocar o instrumento, o músico utiliza os dedos molhados para friccionar suavemente as lâminas de cristal. A água nos dedos cria uma película fina que ajuda a produzir um som ressonante. O cristal Bachet emite um som etéreo e cristalino, semelhante a uma combinação de harpa, vidro e sinos. O músico pode controlar a intensidade e o timbre do som, variando a pressão aplicada nas lâminas de cristal e a velocidade do movimento dos dedos. Além disso, é possível utilizar técnicas adicionais, como tocar as lâminas com arcos de violino para criar efeitos sonoros únicos. A natureza delicada e brilhante do som do cristal Bachet o torna adequado para criar uma atmosfera sonora, etérea e envolvente. Ele já foi utilizado em várias composições musicais contemporâneas, trilhas sonoras de filmes e apresentações ao vivo. O cristal Bachet é um exemplo fascinante de instrumento musical inventivo e experimental, que oferece possibilidades sonoras únicas e cativantes. Ouça agora um pouco deste maravilhoso instrumento.